Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa de estudo bíblico, Raio-X da Bíblia. Tomamos hoje o Salmo 13 como nossa oração introdutória. Salmo 13, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje vamos tratar os símbolos da Semana Santa e o seu significado. Os símbolos da Semana Santa e o seu significado. Estamos a celebrar a Semana Santa. São momentos muito fortes dentro das celebrações litúrgicas da Igreja. Diante deste período tão importante da nossa fé, vale a pena aprofundar o significado dos símbolos presentes nas celebrações. E vamos ver alguns símbolos, não vou fazer uma exposição exaustiva de todos os símbolos, mas alguns, os mais, digamos, os mais comuns. Porém, é verdade, desde já, notar que todos os símbolos visam fazer a ponte entre a vida do cristão e o mistério celebrado. Então, todos os símbolos visam fazer a ponte entre a vida do cristão e o mistério que se celebra. Então, na minha exposição dos símbolos, vou um bocado ater-me a isso, a que cada símbolo possa ajudar-nos a passar ou a fazer esta ligação entre a minha vida de crente, a minha vida de cristão e o mistério que estamos a celebrar, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Gostaria de começar pelo símbolo dos ramos. Os ramos presentes no domingo de Ramos.
Os ramos são símbolo da abertura para receber o Senhor. Os ramos simbolizam a abertura da pessoa para receber o Senhor. Então, a vida, e como é que este ramo é ponte? Porque de um lado está a vida do cristão, uma vida fechada, uma vida de pecador, uma vida que precisa de redenção, e do outro lado está então este acolher o Senhor. Aqui então está o símbolo dos ramos, ou se queremos da palha, ou digamos também da palmeira. Então aqui está o ramo que está a fazer esta ponte entre a minha vida, a vida do cristão, a vida de pecador que precisa de receber o Senhor. Então, o ramo simboliza a abertura para receber o Senhor na minha vida. Então, não basta receber o ramo e pendurar em casa. Então, eu ao pendurar o ramo da semana, do domingo de Ramos, eu penduro em casa. Então é um símbolo da minha abertura de que o Senhor entra em minha casa, o Senhor entra em meu coração, o Senhor entra no meu lar, o Senhor entra na minha vida. Então, o ramo, símbolo da abertura para receber o Senhor. Segundo símbolo, muito importante na Semana Santa, pão e vinho. Símbolo do pão e vinho. Então, este também faz a ponte entre a minha vida e o mistério que celebro. Então, pão e vinho simbolizam a força transformadora de Cristo. A força transformadora de Cristo. Porque o pão e o vinho transformam-se em corpo e sangue. Misteriosamente transformam-se. Então aí vê-se o poder transformador de Cristo. Então, pão e vinho faz a ponte entre a minha vida, que precisa de transformação, e eu não consigo transformá-la sozinho. Então, preciso do poder transformador de Cristo. Então, a ponte, pão e vinho faz a ponte. Então, entre a minha vida e o mistério que estou a celebrar. A minha vida precisa de transformação. A minha vida precisa de que Jesus Cristo, com o seu poder, a transforme. Então, o mistério que estou a celebrar é o mistério, digamos, do poder transformador de Cristo. Pão e vinho. Sempre que na Semana Santa, também fora da Semana Santa, mas sobretudo na Semana Santa, pão e vinho simboliza a força transformadora de Cristo. Então, sempre que formos ou a oferecer o pão e vinho, ou a tomar nossas mãos para o ofertório, ou a acompanhar com canto, o que o cristão está a fazer naquele momento? Está a aclamar a força transformadora de Cristo. Está a acolher o poder transformador de Cristo, que vem a transformar o que nenhum homem poderia transformar. Então, Jesus que vem, entra na vida da pessoa e transforma aqueles aspectos que o cristão sozinho não é capaz de os transformar. Então, vem Cristo
simbolizado no pão e vinho, e nesta transformação de pão e vinho, vem ele transformar a vida do crente. Terceiro símbolo, também muito rico de significado, é a bacia, a jarra, a toalha. Estes três símbolos juntos, bacia, jarra, toalha, é um símbolo típico da quinta-feira, da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Simboliza o serviço humilde. Bacia, jarra e toalha, símbolo do serviço humilde. Então dizíamos que todo símbolo faz a ponte entre a vida do crente e o mistério que se celebra. Então a vida do crente é uma vida de egoísmo, de que todo serviço deve ser remunerado, todo trabalho deve ser remunerado, e um serviço às vezes arrogante, um serviço às vezes orgulhoso. Então bacia, jarra e toalha simbolizam o serviço humilde. Então convidam o crente que celebra a Semana Santa a passar de uma vida de orgulho, de trabalho ou serviço marcado pelo orgulho, passar desse serviço marcado pela arrogância a um serviço abnegado, a um serviço sem condições, a um serviço humilde. Então, é claro que este é um aspecto muito importante na nossa vida, não é? É verdade que nós precisamos também do serviço remunerado para podermos viver, para poder manter a família, mas todo cristão deveria encontrar momentos para, digamos, servir com humildade e com gratuidade, servir sem esperar nada, digamos, em troca. Passamos ao quarto símbolo, cordeiro. O símbolo do cordeiro. O que simboliza o cordeiro? O cordeiro na Semana Santa é símbolo de Cristo. O cordeiro é símbolo de Cristo. Seria interessante olhar para o cordeiro assim brevemente nos dois testamentos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, apenas 3 elementos paralelos. No Antigo Testamento, o cordeiro era morto como sacrifício a Deus. No templo, era morto como sacrifício a Deus. No Novo Testamento, Jesus morre como sacrifício a Deus pelos pecados da humanidade. Então, estamos a ver aí, no Antigo Testamento era um cordeiro animal que era morto como sacrifício a Deus. No Novo Testamento é Jesus Cristo que substitui o cordeiro e morre para a nossa salvação. O segundo ponto quanto ao cordeiro é que o sangue do cordeiro era sinal. No Antigo Testamento Deus escolhia o sangue do cordeiro, era sinal contra a morte. Recordam-se da saída dos israelitas do Egito, não? Que pintaram as portas com o sangue do cordeiro e era sinal de morte. Se a pessoa não pintasse a sua porta, então o anjo exterminava a família, matava os filhos primogênitos. Enquanto que no Novo Testamento o sangue do Cordeiro Jesus é sinal da sua paixão, é da sua paixão, da sua morte, mas uma morte aceite, porque
da morte salvam-se os homens, ou a humanidade. E o terceiro ponto, quanto ao Cordeiro, só para aprofundarmos o fato de o Cordeiro ser símbolo de Cristo, o Antigo Testamento, a morte do Cordeiro liberta o povo. A morte do Cordeiro liberta o povo da praga, como acabávamos de dizer, da praga lançada por conta do pecado do faraó, e liberta os israelitas de uma vez por todas da escravidão do Egito. Então a morte do Cordeiro, a festa que eles fazem com o Cordeiro, então libertam-se da escravidão do Egito. No Novo Testamento, a morte do Cordeiro Jesus liberta toda a humanidade do pecado. Então, o Cordeiro na Semana Santa é símbolo do Cordeiro Cristo, é símbolo de Cristo. Então, este Cordeiro, este símbolo também faz a ponte entre a minha vida e o mistério que estou a celebrar. O Cordeiro é símbolo de Cristo Salvador. Então, a minha vida, a vida do crente é de alguém que procura salvação em vão e nunca encontra. Procura salvação no álcool, salvação na imoralidade, procura salvação em pastores, procura salvação em profetas, a salvação em atos religiosos, e nunca se salva a pessoa. Então, o convite forte deste símbolo é que procuremos a salvação em Cristo. Então, o Cordeiro simboliza Cristo Salvador, que todo homem, toda mulher deveria procurar, deveria viver em Cristo, porque somente nele há salvação, e em mais ninguém, somente em Cristo. Quinto símbolo, depois fazemos uma breve pausa musical. Quinto símbolo é a cruz, muito presente também na Semana Santa. A cruz, fazemos a via sacra, carregando a cruz. Fazemos a veneração da cruz. É muito importante. E depois as orações falam da cruz, muitas orações, sobretudo na Sexta-feira Santa. É o símbolo da redenção. É símbolo da redenção. Agora, a cruz é símbolo da redenção, porque Jesus foi crucificado, abriu os braços e entregou a sua alma ao Pai no madeiro da cruz. Então, este símbolo faz a ponte entre a minha vida, que precisa de redenção, ao mistério que estou a celebrar, que é o mistério de Cristo Redentor. Então, como é que eu me posiciono perante a cruz? Com muita devoção e com muita veneração. É o símbolo a partir do qual eu fui salvo. Então, a cruz o significado da cruz é muito rico, muito profundo. Sobretudo, se pensarmos na cruz, com Cristo crucificado e com os braços abertos para acolher o pecador, para redimir o pecador. Então, isso é muito importante, olhar para a cruz, não só chorar
apenas derramar lágrimas perante a cruz, mas agradecer a Deus a redenção, o dom da redenção, a graça da redenção. Nós estávamos perdidos, condenados, mas a cruz, graças a Deus, a cruz salvou-nos. Dela nos veio a redenção. Então, façamos uma brevíssima pausa musical e voltamos dentro de instantes. Foi o seu olhar que me alcançou quando estava perdido. Foi aquele toque curador quando estava ferido que me resgatou, me transformou, nova criatura hoje eu sou. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Foi seu amor que me cativou, este amor tão incrível. Foi a sua entrega lá na cruz, através do impossível que me resgatou, me transformou, nova criatura hoje eu sou. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz. Hoje aceito a graça de Cristo Jesus. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz. Hoje aceito a graça de Jesus. As marcas de Cristo, crucificado com Ele. Posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso
Raio-X da Bíblia de hoje, estamos a aprofundar, assim, de uma maneira muito simples, os símbolos da Semana Santa e o seu significado. Sexto símbolo, o Círio Pascal. O Círio Pascal, a vela, aquela vela grande que se acende no Sábado Santo, é Círio Pascal, símbolo de Cristo, luz do mundo. Círio Pascal, símbolo de Cristo, luz do mundo. Agora, é claro que Cristo é luz do mundo, é porque ressuscitou. Então, o Círio vem fazer a ponte, na Semana Santa, vem fazer a ponte entre a minha vida, cheia de trevas, cheia de escuridão, dúvidas, desesperança, angústia. Então, faz a ponte com os mistérios que estamos a celebrar, que são luz, esperança, vida, brilho, ressurreição, glória. Então, aqui o Círio vem fazer essa ponte, vem simbolizar o mistério que estamos a celebrar, mas remetendo-nos ao que estamos a viver ou ao que somos. Então, somos uma vida, a nossa vida é caracterizada pelas trevas, pela escuridão, pela dúvida, pela morte, pela dor, pela doença. Então, o Círio Pascal simboliza a luz, a paz, o brilho, a alegria, a esperança. Então, símbolo de Cristo, luz do mundo, luz da minha vida. Sétimo símbolo, o peixe. O peixe. Agora, o peixe... até pode ser que algumas igrejas não tenham, algumas comunidades não tenham o símbolo do peixe na Semana Santa, mas é comum vê-lo também desenhado nas toalhas do altar, ou na estola do padre, ou em algumas comunidades onde de fato preparam os símbolos, podem também desenhar um peixe e oferecer durante tomá-lo como digamos, durante o ofertório, oferecer um peixe, um desenho ou uma escultura. Às vezes algumas paróquias têm esculturas, peixe, digamos, de madeira ou de barro, para oferecer. Alguns até oferecem, já vi em algumas comunidades, um peixe vivo numa tigelinha com água, oferecem-no também durante o ofertório, sobretudo da vigília da Páscoa, do Sábado Santo. Símbolo, o peixe é símbolo de Cristo Salvador. Símbolo de Cristo Salvador. É um símbolo antigo, nas, digamos, escrituras gregas, na tradição cristã usa-se uma expressão do grego com as primeiras letras do abecedário, não é? Que dizem Jesus Cristo Filho de Deus e Salvador, não é? Jesus Christos Huios Theou Soter. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Agora,
não é difícil captar o significado deste símbolo, porque quer enfatizar o fato de Cristo ser Salvador, porque Cristo tem muitos atributos. É Redentor, é Salvador, é Rei, é médico. Cristo tem muitos atributos, mas o peixe quer representar, digamos, o fato de Cristo ser Salvador. Como o peixe. O peixe que digamos, salva. É preciso recordar que estamos numa tradição cultural onde as pessoas se alimentavam muito de peixe, então havia a ideia de que o peixe salvava o faminto. É como comida, salva o faminto. O peixe mata a fome, salva o faminto. Então, o peixe tem um significado um pouco mais, diria, forte que o pão, né? O pão também era o alimento diário, também no tempo de Jesus, mas o pão era comum, enquanto que o peixe não. O peixe, sim, se comia, mas não era todos os dias como o pão. Então, porém, o peixe tinha esta fama de poder saciar e dar alegria à pessoa que se alimentava com o peixe. Então, isso de saciar a sede, dar alegria, então era a salvação do faminto, a salvação da pessoa que estava com fome. Então aqui a ideia é Cristo Salvador que me salva da fome. Então a Semana Santa, então este símbolo aqui na Semana Santa é que o cristão é uma pessoa faminta, é uma pessoa esfomeada. O cristão tem fome, mesmo que se alimente de pão, de peixe, mas espiritualmente tem fome. Então, Cristo é o Salvador, é quem me salva dessa fome espiritual. Então, peixe, símbolo de Cristo Salvador. Outro símbolo, túmulo aberto. Oitavo símbolo, túmulo aberto, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. O túmulo aberto, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. Simboliza o Cristo que vence a morte, de quem recebemos a esperança de que também nós venceremos a morte. Também o nosso túmulo ficará aberto. O lugar onde nós seremos enterrados, no dia da ressurreição, também ficará aberto o nosso túmulo. Então, Cristo, símbolo da vitória sobre a morte, e isso também um convite a esperar e a crer, a acreditar na minha ressurreição. É muito forte este símbolo, túmulo aberto. Algumas igrejas não representam, outras igrejas representam um túmulo aberto, ou no teatro, ou no batismo, às vezes, né? Também representa-se o túmulo aberto, um símbolo muito forte para o cristão. Você morre, mas ressuscitará. Embora possa até demorar séculos e séculos, e o nosso corpo desfaz-se, perde-se, deixa de existir completamente, até os nossos ossos até deixam de existir, decompõem-se. Na mesma, o nosso túmulo ficará aberto um dia. Nono símbolo, as letras, achei bem aqui colocar também as letras
Alfa e Ômega, como símbolo da Semana Santa. Alfa e Ômega. Letras que são gravadas no Sírio Pascal, mas mesmo se não são gravadas no Sírio Pascal, nós ouvimos isso na leitura do Apocalipse. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, mas também é um símbolo que vemos em algumas estolas do padre, alguns paramentos do padre, também alguns têm o símbolo de Alfa e Ômega. São letras do alfabeto grego, Alfa e Ômega, símbolo de Cristo, princípio e fim de tudo que existe. Cristo, princípio e fim de tudo que existe. Alfa e Ômega. A minha vida é finita, a minha vida começa e termina, enquanto que Cristo, a vida divina de Cristo, não começou e não termina, nunca terminará. Então ele é princípio de tudo e é fim de tudo. Então a minha vida está dentro, a minha existência está dentro destes limites. Cristo no início, Cristo no fim, a humanidade está no meio. Tudo o que acontece começa em Cristo e termina em Cristo. Então aqui é muito importante também na Semana Santa retomarmos esta verdade, que a nossa vida, tudo o que fazemos, tudo o que somos, tem o seu princípio em Cristo e também o seu fim em Cristo. Vamos ao 10º símbolo, o fogo. O fogo também é um símbolo do Sábado Santo. O fogo, símbolo de vida nova. O fogo na Semana Santa, insisto, na Semana Santa, o fogo tem muitos outros significados, mas na Semana Santa é símbolo de vida nova. Fogo, de fato, o fogo que usamos para acender o Sírio Pascal chama-se fogo novo, chama-se fogo novo, quer dizer, vida nova. Tudo recomeça. Tudo recomeça. Na Semana Santa é como se fizéssemos um reset de um computador, começar de novo, ou de um computador ou de um celular. Começar de novo, reiniciar. Então, a vida do cristão reinicia-se na Semana Santa. Então, é preciso fazer o reset da própria vida. O fogo é o símbolo de vida nova. Então, o cristão tem que fazer um reinício da sua vida. Então, para limpar tudo, quando a gente faz o reinício do computador ou o reinício do celular, dizem os entendidos que corrige os erros e o celular fica bem, começa a funcionar bem como antes, não é? Começa a funcionar bem, o computador também corrige todos os erros, e às vezes até se é um reset, aquele profundo, até parece novo, o computador começa a funcionar como se fosse novo. Então é esta ideia do fogo para a vida do cristão na Semana Santa. Tem que fazer reset na nossa vida. Há muitos erros, há muita coisa na nossa vida que não está bem, no nosso comportamento, na nossa conduta, na nossa mentalidade. Então a Semana Santa, o fogo é um convite para fazer este reinício de tudo, para podermos funcionar bem. Símbolo número 11, a água. Também símbolo presente, sobretudo na semana, digamos, no domingo. No domingo seria, diria, na vigília, seria no Sábado Santo. Vigília, no Sábado Santo, a água é símbolo de purificação. Símbolo de purificação.
É claro que encontramos água também na ceia do Senhor. O Senhor usou água para lavar os pés aos discípulos, não? Mas é mais o símbolo muito forte, é mesmo da vigília, a água do batismo, a água do batismo que é abençoada. Então, na celebração do sábado santo, acontece a bênção da água e é utilizada para o batismo, não só naquela noite, mas também durante o ano usa-se aquela água. Então, Cristo, verdadeira água, Cristo purificador. A água é símbolo da purificação, símbolo de Cristo purificador. Aqui a ponte que este símbolo faz entre a nossa vida e a vida do mistério que estamos a celebrar é mesmo a limpeza profunda. A água tem essa fama de fazer uma limpeza profunda, que não basta tomarmos as mãos e limparmos o corpo. A água limpa profundamente o corpo ou a coisa que é lavada. Então, Cristo, a morte de Cristo limpa profundamente a vida do cristão. Limpa, lava toda impureza. Então, a Semana Santa é mesmo isso, não é? É preciso permitir que Cristo lave as minhas impurezas, mesmo aquelas que estão bem pegadas à minha vida, parece que não querem sair, não? Então, aí é mesmo a necessidade de deixar-se lavar. Outro símbolo também que é muito importante é a coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Como verão, aqui os símbolos estão misturados, não é? Porque coroa de espinhos é mais um símbolo de sexta-feira. Eu não coloquei os símbolos por dia. Podia ter colocado símbolos de quinta-feira santa, símbolos de sexta-feira santa, símbolos de sábado santo, mas eu coloquei-os assim indiscriminadamente misturados sob o título de símbolos da Semana Santa em geral, não? Então, coroa de espinhos. Na Bíblia, os espinhos aparecem relacionados à queda do homem, sobretudo no Antigo Testamento, não? Quando Adão e Eva pecaram, a natureza também sofreu a maldição divina por causa do pecado de Adão e Eva. Então, os espinhos são mencionados ali no livro do Gênesis como representando o resultado da maldição pelo pecado. Agora, é mesmo por este motivo, a coroação de Jesus com a coroa de espinhos retrata mesmo o Cristo carregando sobre si a maldição divina, não é? A maldição divina com relação à terra e à humanidade, com o objetivo de livrar tanto a natureza quanto a nós da maldição do nosso pecado. Então, coroa de espinhos representa, digamos, a maldição divina, a maldição do homem, a maldição pelo pecado. Não diria, digamos, maldição divina, soa muito forte, mas não é bem divina, é uma maldição pelo pecado. Divina não no sentido de que é Deus quem amaldiçoa a pessoa, mas simplesmente é Deus quem permite que o pecado escravize a humanidade, mas ele depois, através do seu filho, liberta a humanidade. Então, quando digo maldição divina, não no sentido de que Deus digamos, o nosso Deus é um Deus que amaldiçoa os seus filhos. Não é nesse sentido, não é do Antigo Testamento. Aqui então, a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus simboliza a maldição
da humanidade e da terra que ele carrega sobre a cabeça para depois redimir-nos dessa maldição, salvar-nos dessa maldição. Então, aquela coroa de espinhos é mesmo o nosso pecado, se queremos. É o pecado da humanidade e todas as suas consequências, as consequências do pecado, a morte, as consequências do pecado, digamos, as infidelidades, consequências do pecado, a criminalidade, a corrupção, todas as consequências do pecado que nós conhecemos, então estão representadas naquela coroa de espinhos. Então nós, ao contemplarmos a coroa de espinhos, agradecemos a Cristo a coragem e a prontidão que ele teve para livrar-nos da maldição do pecado, da maldição da morte. Agora, nós sabemos que a libertação da maldição não é mágica. Não é mágica. Então, ao contemplarmos a coroa de espinhos, nós nos comprometemos a sair da maldição, a abandonar a vida de gente maldita. Então, nós temos que dar passos. Então, aquela coroa de espinhos digamos, um símbolo de que, se você quiser, pode ser salvo. Pode sair da maldição. Se você quiser, pode sair da maldição. Eis o seu Salvador. Esse que está coroado de espinhos. Eis o seu Salvador. E por último, dizia que não ia aprofundar todos os símbolos. Então, este último é muito simples. Flores. Um símbolo muito comum na Semana Santa, sobretudo nas cidades e muitas outras paróquias. O adorno do altar com flores, adorna-se o altar do Santíssimo, onde se expõe o Santíssimo para a adoração, de flores, o próprio altar onde se celebra a missa, sobretudo no dia da vigília, na vigília de Páscoa. Então, flores é um símbolo bíblico, é um símbolo de Semana Santa, é um bíblico. As igrejas adornam os seus, como dizíamos, os seus altares com uma variedade de flores muito bonitas, não é? Durante a Páscoa. Agora, as flores são associadas à pureza e renovação, não é? Sobretudo a pureza. Flores são associadas, é um símbolo de pureza. Então, a Semana Santa é mesmo para nos remeter à pureza original do Jardim do Éden. O Jardim do Éden cheio de flores, símbolo de pureza. Antes do pecado original, tudo cheio de flores, tudo puro, tudo santo. Então, as flores que nós usamos na Semana Santa são mesmo, digamos, um desafio para cada cristão a reabraçar a pureza de vida. A vida no Éden, no Jardim do Éden. Então, agora, muitas igrejas, muitas comunidades, sobretudo rurais, têm flores, não é? Mas não as colocam no altar, talvez porque não conhecem o significado, mas agora já sabem que é um significado de pureza. Então, convido a todas as comunidades a adornar os altares, a adornar o lugar onde vão expor o Santíssimo, a colocar flores, a ser criativos, não é? A encontrar flores aí no mato, tem muitas flores, sobretudo depois do tempo chuvoso, nestes dias. Então, é possível encontrar flores. Então, adornar as flores para que, através das flores, nós possamos comprometer-nos diante de Deus que queremos voltar a ser puros.
queremos voltar a ser puros como Adão e Eva antes do pecado original. Muito bem, então podemos ficar por aqui. Faço votos de uma feliz Páscoa, feliz Semana Santa. Revisitem o significado destes símbolos para que possam viver, celebrar dignamente os mistérios da Semana Santa, porque estes símbolos são postos aí na Semana Santa, como dizia, para que façam a ponte entre a nossa vida e o mistério que celebramos, para que os mistérios que celebramos não sejam mistérios vazios, quase que não significam nada. Então, estes símbolos vêm dar significado ao mistério que celebramos, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, feliz Semana Santa, feliz Páscoa a cada um e a cada uma de vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe abundantemente. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.